Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Dini Nascimento, esperando o nosso entrevistado de hoje entrar, que é o Luiz Carlos Vasconcelos. Daqui a pouco ele vai aparecer por aqui. Oi, Oi, Luiz. oi de Boa noite. casa, Tudo bem com você? tudo bem? Tá em casa? Tudo certo. Eu estou em casa. E você? Eu tô na cozinha de casa. Está na cozinha de casa. Você fala de qual cidade? Eu tô em João Pessoa, que eu sou palhaço, mas não sou burro. Muito bem. João Pessoa está na Paraíba, que é o seu estado natal, né? Foi lá onde tudo começou, sua trajetória artística. Isso, e tu tá Mas onde? vamos. Eu estou no Recife, ou seja, estamos em estados vizinhos, né? Pernambuco. Tá em Pernambuco? Que cidade? Tô no Recife, na capital pernambucana. Eu tive mais sorte, tô em João Pessoa. Eu não ouvi o que você falou, cortou na hora Eu agora. tive mais sorte, eu tive mais sorte, tô em João Pessoa. Ah, provavelmente. Mas, ô Brincadeira, essa piada Luiz, só você funciona quando é com São Paulo ou Rio. Recife tá aqui do lado, é irmã. é uma cidade irmã de João Pessoa. Temos boas relações com paraibanos. Sim, Ô Luiz, você diga esteve lá. recentemente em Aruanas, né? A gente pôde ver você atuando no papel de um antagonista, né? O Miguel, e a tua interpretação trazia muita força, né? Era muito imponente numa trama que trata da questão ambiental, né? Que é um assunto extremamente urgente aqui no nosso país, né? Sobretudo quando a gente acompanha os acontecimentos da política, que diga aquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, né? Pois Então eu é. queria até que você falasse um pouco dessa sua participação na série da Globo. Zé, eu fiquei muito feliz que tenha acontecido dela vir ao ar na TV aberta, justo nesse momento onde a Amazônia está sendo devastada, né, com consentimento, está sendo queimada por grileiros, por quem quer se fazer de dono, né, daquelas terras, já que há uma promessa que serão perdoados e legalizadas as terras, ou seja, um desmando total, morte dos povos originários, a epidemia chegando sem nenhuma proteção a essas comunidades. Então, ter durante 10 semanas a Amazônia no foco, uma trama de ação que tinha tudo para atrair os jovens e, ao mesmo tempo, informando e pondo na roda a discussão em torno da preservação da Amazônia e, principalmente, da importância dos ativistas, como foi tão bonito o último episódio, com aqueles ativistas dando as mãos e nomeando todos os nossos, os que foram exterminados, eliminados, como Marielle, Chico Mendes e tantos outros. A série vai ter uma segunda temporada, né? A promessa em 2021 é de retorno. Então Se é fala em muito 3 urgente essa temporadas, temática. já estão gravando a segunda quando surgiu a pandemia e teve que ser interrompido. Mas com o Ah, material que excelente, foi gravado, já tem uma chamadinha no ar e tudo mais, como eles passaram no último dia. excelente. Eu queria até perguntar se vocês estão ouvindo bem, estão me ouvindo bem, se estão acompanhando bem, porque tem dado uma travada na internet. Eu não sei se o problema é a minha internet, se é alguma coisa do tipo. Você consegue me ouvir bem, Luiz? Aqui para mim está tranquilo. Pronto, ótimo. Lhe vejo e Entrando no escuto. cinema, que é o carro-chefe aqui do Cinegrafando, você tem uma trajetória luminosa no audiovisual brasileiro e tudo começou, por assim dizer, com a dupla de realizadores na tabelinha Pernambuco-Paraíba, Paulo Caldas, paraibano, o Lírio Ferreira, pernambucano, o Baile Perfumado, e você encarnou aquela figura muito forte do Lampião, né? Com muito charme, muita firmeza você interpretou, né? Foi a tua
estreia no audiovisual, né? Em longas-metragens, pelo menos, né? Então, eu queria até que você relembrasse. Obrigado aí pela carreira luminosa. Foi como a vida, né? Vai se fazendo, vai nos levando. E eu tenho a oportunidade de estrear meu primeiro longa fazendo essa lenda viva que é o Lampião. Não aceitei assim de primeira, fiquei com muito medo de encarar um personagem já feito por, por tantos atores, não por tantos, mas por atores importantes que tinham deixado uma marca. Ou seja, mas terminei encarando e fico muito feliz de ter participado de um roteiro tão, naquele momento da retomada do cinema, após o estrago, né, que Collor fez com a cultura e um roteiro que tinha Lampião ali, mas que não era ele o foco, né? Era o Benjamin Abraão, que o Duda Mamberti defendeu tão bem, aquele sotaque tão precioso. E Lampião entrava ali de fininho, porque um dos focos do Benjamin foi justamente e mérito dele ter filmado Lampião. E o filme resgata muito bem aquelas imagens, refizemos várias daquelas imagens mudas, né? Então, eu tinha que escrever falas para um discurso que Lampião faz segurando o punhal. Adorava aquele texto, que ele conversava com os governadores, né, dizendo que ele era o governador do sertão. Muito, muito inteligente, um roteiro muito vivo, muito bacana. O Wilton que você fala é o Wilton Lacerda, que hoje é O diretor de roteirista do filme. longas-metragens também. Isso, que Era o hoje roteirista do Baile era o Perfumado. roteirista no momento, lá do Vale Perfumado. Hoje o Tim dispensa apresentações com as séries e os filmes dele. E ali no filme você tem um duelo de interpretação espetacular com Aramis Trindade, né? É o Tenente Rosas que ele faz. E aquela E paisagem do sertão. pois todo o pessoal, né? A minha Mari Bonita, também aí do Recife, aquela atriz veterana, que já está bem idosa, como é o nome dela? Qual? Geninha da Diego, Rosa Borges? Geninha, Geninha, Geninha é o patrimônio do teatro de Pernambuco. patrimônio pernambucano e nacional. Então, eu me lembro E no filme também tinha, no começo, aquele plano sequência que eles simulam, o Jofre Soares, né? Que era um grande ator do cinema Soares novo. fazendo Padre Cícero. Aquele plano Isso. de sequência é genial, né? Eu considero assim, eu acho. O filme pode ter algum. Você pode falar muitas coisas sobre o filme, mas esse plano de sequência de quase 5 minutos, com o Benjamin que sai do leito de morte de Padre Cícero, pega as coisas dele, dessas escadas, quando chega na sala, tá o Padre Cícero dentro do caixão. Quer dizer, essa elipse de tempo no plano sequência é muito genial. E segue com a batalha, apresentando Lampião, o tiroteio. Até aquela batalha é absolutamente genial. Não há o que mexer, o que se falar contra o roteiro e o filme. Então, gosto muito desse agregamento de atores incríveis, a galera de Pernambuco e Paraíba, os cangaceiros todos. E eu aproveitaria para agradecer a todos eles, sabe assim, que foram de uma generosidade. Eu por vir do teatro e ter a coisa física muito forte, quer dizer, eu preciso dessa coisa corporal. Então, eu passava o dia vestido de Lampião. Ele tinha um cachorro, eu levei o cachorro para minha casa, tinha que morar comigo. Se o set era ali perto, debaixo da Sena Serra, ali de Paulo Afonso, eu não ia no carro, na van com os atores, eu descia a pé pelo mato, calculando o tempo para estar na hora lá embaixo. Então, eu tinha necessidade de sentir o que era aquela alpercata andando na pedra, na areia, os espinhos. Então, eu tinha isso uma necessidade muito grande. Então, eu vivia na cidade de Lampião. E quando eu chegava num bar, um dia de folga, porque estava lá os atores cangaceiros, todos, capitão, afastando, me dando o melhor lugar.
sabe, essa generosidade dos atores em me acolherem como Lampião, isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. Então, com você, o processo de criação é de imersão total, né? Alguns atores trabalham dessa forma, de encarnar a personalidade, né, da figura que estão interpretando. Eu lembro muito do Daniel Day-Lewis, né? Ele costuma fazer bastante isso também, de O vivenciar cinema, o dia a dia como se fosse personagem. o cinema há um aspecto muito assustador para atores que tendem a ser perfeccionistas, que é o meu caso. E nem falo isso como um elogio, falo isso como um defeito. Quer dizer, você é absolutamente maníaco. Por quê? Porque na hora que ele está na lata, acabou. Ficou para a história, está gravado e acabou, não há mais correção, entendeu? Então, tudo que tem que haver até o diretor dizer, ok, feito, vai lá com a claquete. Então, quem tem esse cuidado, mas era para ver o filme. Eu tenho um palhaço, o Lampião tem textos engraçados, ele conta histórias dos tiros, das facadas que levou. E eu tinha muito medo porque meu palhaço é muito nordestino. Então, se eu for fazer o Chuchu, o palhaço, meu sotaque, mesmo tendo morado 20 anos no Rio, onde eu consigo ter um controle sobre ele, ajustá-lo, no palhaço, não. Meu sotaque vem, de essência, vem o meu ser nesse sotaque. E eu tinha muito. E como o sotaque de Lampião é arcaico, meu velho, era uma coisa, um palavreado que o próprio Tinho pesquisou, então trazia expressões muito lá do início do século passado, nordestino do sertão, com aquele português, sabe? Então, eu achava que eu contando as coisas engraçadas do Lampião, as pessoas iam dizer, quem conhecesse, dizer, o palhaço dele ali. Eu morria de medo, sabe? Batia uma insegurança. Eu fiquei doente todo o processo, torcicolo, era uma sinusite, sinusite não, como um resfriado, uma virose. Era só psicológico, era cagaço mesmo, medo sem ter muito saber o que estava fazendo. Então, isso é muito assustador. Por sorte, o baile tem um tom meio épico, meio grandioso, né? Aquela música forte, aqueles planos aéreos. Então, minha atuação, se não foi administrada, adequada para o cinema, mas caiu bem, porque era tudo meio grande ali, meio operístico, entendeu? Até disso eu tenho sorte, para você ver. O Bruno Torres tem feito lives espetaculares com você às quartas-feiras. Ele está por aqui e lembrou que foi o trabalho que lançou você para o mundo do audiovisual, pelo menos, né? Foi o Baile Sim. Perfumado. Deixa eu cumprimentar outras pessoas aqui. Vanderlei Andrade, que é nosso co-editor. Ele brincou, né, com a relação Recife-Paraíba. Sou de Recife, mas também amo Jampa. Jairo está por aqui, Jairo 28. Onésimo Pinto. Nelly Barbosa falou que tem o DVD, o cartaz do Baile Perfumado. É muito fã do filme. Tem Frau Valentim por aqui. Edna Alves. Ângel. Continuem conosco. Cá Oliveira. Vi que tem algumas Enfim, pessoas que são lá da nossa live das quartas-feiras, Fabrícia, vi outros nomes também, não lembro agora, mas que estão também aqui acompanhando a gente. Que bom. muito bacana. Você falou de sotaques, Camila. e o que eu Oi? percebo muito, Luiz, nos seus trabalhos é que você não faz variação de sotaque. Assim, eu acho espetacular, né? Você, na condição de nordestino, você faz trabalhos de pessoas mais humildes, faz trabalhos de gente da elite e você mantém o sotaque, né? E nesse sentido você abriu caminho para várias pessoas. O outro ator que trabalha dessa forma é o Irandir Santos, né? Que por coincidência também Ah, viveu Lampião no filme do Alceu Valença. E é isso. espetacular. Querido. Isso mostra, através do seu trabalho, que o nordestino tem várias nuances. O nordestino não é só o sertanejo sofrido. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode ser pobre, mas pode ser rico também, né? E Pode é ser incrível isso.
aspecto desse do humano, né? Na verdade, o ator tem mais é que se emprestar para viver todos esses tipos imperfeitos, né? Somos humanos, então temos os dois lados. Isso era uma coisa que eu gostava muito também no, no Aruanas, no Miguel de Aruanas, quer dizer, não era só o vilão, mal, mal, mas tinha os seus amores, os seus afetos, que eram também demonstrados, vividos e sentidos. O próprio Lampião, quer dizer, né? Me lembro que na construção do Lampião, mesmo com mesmo temor, insegurança, eu li aquelas biografias todas, anotei coisas que nem estavam no roteiro, eu decorei aquela oração de fechamento de corpo do Lampião famosa, e por acaso, ou não, mas não era por acaso, tinha a cena que está no filme do Benjamin, que é os cangaceiros todos ajoelhados a meio-dia, rezando. E como eu sabia de cor a oração de Lampião, e comecei a dizê-la ali no set, aí foi que os diretores, Lírio e Paulo, tiveram a ideia de que eu dissesse, então, a oração e os cangaceiros repetem comigo. Oração que até está no CD das músicas do filme, mas tem um aspecto muito humano também, que era Lampião. Se contava uma história que Lampião teria feito uma das maiores Bruno Torres aí com a gente, dando gargalhada. E, bem-vindo, Bruno, e que Lampião teria jogado um bebê numa das fazendas que eles invadiram, e jogado, o bebê estava chorando muito durante a invasão, ele pegou o bebê, jogou para cima e esperou na ponta do punhal. Nunca se sabe se é verdade ou mentira, mas isso está nas biografias que se contava que teria acontecido assim. E que Lampião, já perto da matança deles, da morte deles, teria dito a Maria Bonita, que a morte, prevendo que a morte dele estava próxima. E Maria pergunta, mas por que tu está dizendo isso, Virgulino? Sabe aquele choro de criança que eu escuto? Porque desde esse dia que ele teria matado o bebê, que ele passou a escutar o choro daquele bebê que estava na sala, que ele tentou matar para se livrar do choro, o choro continuou no inconsciente dele, no ouvido dele. Ele continuou ouvindo o choro do bebê, e aí ele disse, sabe aquele choro do bebê que eu escuto? Eu sei, pois está cada dia mais alto. Eu sinto que está chegando minha hora. Se é verdade ou não, mas isso foi contado. E isso me emocionava muito. Então, quando eu estou matando um soldado, um macaco amarelo daquele, eu estou atravessado de fé. Eu estou certo que eu estou sendo um instrumento da mão de Deus, que era como ele achava. Ele achava que ele matava porque Deus queria se livrar daqueles bandidões. Então, que ele não era bandido, ele era um justiceiro amando de Deus. Então, a ideia do choro da criança na minha cabeça me comovia. Então, ou seja, até um bandido, um assassino como Virgulino, é passado por esse tipo de sentimento, tem suas fragilidades humanas, e isso eu acho fundamental. Embora não seja uma coisa que imprima em primeiro plano, mas que está a serviço do ator das camadas mais profundas. Vanderlei Andrade lembrou aqui da cena aérea também, de Lampião, lá no cânion do Rio São Francisco, ao som de Nação Zumbi, que entrou para a Ele tinha que história do lembrar um cinema negócio desse, uma brasileiro. cena dessa. É de Foi a cena arrepiar, ele igual falou. cagaço. Ele diz o quê? Ele disse que é de arrepiar a cena. E é mesmo, né? É E é porque ele não verdade estava isso. lá, porque não foi ele que foi levado e soltado e solto lá em cima. É a experiência mais traumatizante que eu tenho de cinema, de tudo que eu fiz de cinema. Porque, na verdade, me puseram no helicóptero, estavam os diretores, Feijão, o fotógrafo, fizeram uma traquitana, que a câmera ficava meio fora do helicóptero, tiraram as portas do helicóptero. Eu morrendo de medo, eu nunca tinha voado de helicóptero. Aí eu inventei uma mandinga, eu não sou de terreiro e coisa nenhuma, nem tenho nada contra, mas acredito nessas forças dos santos. E entre os cangaceiros tinha de todo tipo. Tinha gente que fazia mandinga, tomava banho de alfazema. Eu peguei um pouco do que aqueles atores ali faziam, enfiei 3 espadas de São Jorge
no cós da calça, aqui por dentro da roupa, tomei um banho de alfazema e entrei no helicóptero. Me entreguei a Deus. Isso era no Raso da Catarina. Então saímos com esse helicóptero, a vista linda, filmando aquelas florezinhas do chão, que muita gente hoje se faz isso com drone. Aquele foi um helicóptero mesmo. E fez aquele. E então chegamos no cânion, numa região inóspita. Você via que homem humano não podia chegar ali. Sabe, cânion metros e metros abaixo, e cheio de cocô de cabra, que você via que eram cabras selvagens. Não tinha casa, não tinha ninguém. Aquilo, sabe? Então, e o que é que eles fizeram? Chegaram, viram uma ponta de terra, que ninguém sabia a resistência daquela, sabe, como uma península, uma coisa assim de... Isso a 60 metros, 100 metros, sei lá quantos 100 metros daquilo. Me deixam lá em cima, numa área de mato, e diz, tenta chegar na parte mais visível, que a gente vai com o helicóptero e vai voltar filmando. Você parado no topo do despenhadeiro. Para começar, era facheiro, espinho, montanhas de espinho. Eu não tinha como atravessar. Então, eu fui por cima. E é incrível, com a roupa de lampião, paramentado com aquelas coisas de couro. Não levei um arranhão. Sinal que aquilo foi feito realmente para proteger. Eu, por cima dos cardeiros, dos espinhos, cheguei do outro lado. Quando eu olho aquela península de terra branca, que eu não sabia se aguentava o meu peso, e lá embaixo um despenhadeiro de metros e metros e metros e metros. Eu só sabia que tinha uma cabra debaixo disso quando eu vi o filme. Que a câmera, quando vem vindo no helicóptero, a gente deve ter um bode debaixo do lugar onde eu estou. Mas eu não sabia disso. Então minha perna treme, deu mal me segurar, deu mal conseguir andar. E eu digo, é agora, e fui. E o helicóptero vindo, eu sabia, não podia perder. Não me deixaram ali para não ter o plano, entendeu? E eu me tremia, que eu via que aquilo podia desmoronar comigo a qualquer momento. E cheguei na ponta, parei, que é a tal cena que o amigo aí mencionou, de cima lá do despenhadeiro, e me tremendo. Quando o helicóptero sobe, vindo de baixo, assim, na minha frente, e o vento da hélice empurra meu chapéu para trás. Você vê que eles fazem um câmera lenta aí, para aproveitar o pouquinho tempo que tem, porque teve que cortar, porque o meu chapéu de couro encheu de ar do helicóptero e me derrubou. Eu caí no chão agarrado e vi um pedaço de celuloide. Eu achei, pronto, o helicóptero caiu, morreu todo mundo e um pedaço de filme tá voando no espaço. Ainda bem que não houve nada disso, quer dizer, mas foi a coisa mais... O maior cagaço que eu tive na minha vida para fazer uma cena foi essa aí, que é a cena final lá do baile perfumado. Bruno Torres falou que esse ano ele teve lá no Raso da Catarina e que realmente é incrível. E ele também comentou o Lampião Cagão e riu aqui. Mas depois do Pode Baile ficar meu amigo. Perfumado vieram trabalhos com Walter Salles, né? Você fez O Primeiro Dia, que é um filme que o Walter Salles dirige com Daniela Thomas. É o teu primeiro protagonista no cinema. É o João, né? Que é um presidiário e que em certo momento a trajetória dele se cruza com a de Maria, que é interpretada por Fernanda Torres, né? Por força do acaso, esses dois personagens se cruzam. A gente até compartilhou um trecho de uma cena do filme, que é justamente a virada do milênio, né? E ele diz, ninguém mais morre nessa cidade. E aquela cena tem muita Virou! força, né? Virou! Tem, tem muita força, muita potência, né? E a câmera circulando no entorno dos dois personagens. E a música, a trilha sonora do Antônio Pinto também, né? Que é incrível. E Ah, então, eu teu gosto primeiro desses filmes. protagonista, né? Aham. Na verdade, No Walter, cinema, no caso, longas-metragens. isso. Walter Salles estava procurando atores para as filmagens de Central do Brasil, quando combinou com a gente aqui do Piolim, João Pessoa, uma vinda dele, um sábado, para assistir Volta Sarapalha, o espetáculo de teatro que eu tinha dirigido com os atores do Piolim. E eu digo, mas fazer o espetáculo sábado de manhã, no Teatro Santa Rosa, para Walter Salles e Sérgio Machado, que era o assistente dele, que foi quem indicou a ele para ele assistir Volta Sarapalha, que estava Everaldo Pontes, Nego de Lira, Soia Lira.
Servilho Holanda, atores geniais. Então, eu sugiro que a gente chamasse os atores paraibanos para ele aproveitar e conhecer. Fernando Teixeira e todo o pessoal. E a gente conseguiu, então, encher a casa ali embaixo de gente. Fizemos, e é aí que Walter Salles me conhece. E me fala do filme no primeiro dia. Ele diz, Luiz, eu estou filmando o Central, mas tem um projeto para a TV, o Canal 5 da França, e que você é o tipo do cara que eu preciso para esse filme. Bom, isso foi quase um ano antes. No final do ano, é que ele me liga e diz, topa vir para o Rio para conhecer, eu ver você com a Fernanda junto, ver se rola uma química. E logo em seguida era a virada do... Isso, não vou saber o ano disso. Ah, Eu tá. acho que deve ter sido 98 para 99, né? Isso. A gente filmou essa virada um ano antes. Não era o 2000 mesmo, não. O que tem de 2000 foi feito pela direção de arte e tal. Mas essa cena do final, eu com a Nanda girando lá em cima no terraço do prédio, foi no Réveillon anterior, de 98 para 99, como você falou. Ou seja, terminou eu indo e fazendo um filme por conta de Valda Sarapalha. Isso aconteceu com o Baile Perfumado. Eu estava com a peça no Recife, subi no final para fazer uns agradecimentos, Lírio e Paulo estavam na plateia atrás de atores para o baile. Quando me viu, disseram, o nosso Lampião. Foram falar com o produtor do elenco e o produtor disse, cara, ele é ator. Ou seja, as coisas foram acontecendo assim. Mas eu amo o filme, eu amo o Primeiro Dia. Eu acho que é um filme que, sabe, foi meio imprensado ali pela força de Central do Brasil. Eles estavam empenhados no lançamento. Central do Brasil passou um tempo enorme viajando pelo mundo, ele com a Fernandona. Então, ofuscou. Mas, para mim, é um filme de uma câmara experimental, buriçosa, do Walter Carvalho. E gosto muito do João. O Matheus arrebenta aquela relação deles. Sabe, uma tristeza, um desencontro, um personagem tão humano, tão dolorido, sabe? Quando parece que tudo está lindo, encontra um amor lindo, uma mulher linda, sofrida, abandonada. Tem tudo para ser lindo, sabe? Uma menina de classe média do Rio de Janeiro, lá de baixo da urbe, com o cara da favela, sabe? Um bandido, ex-presidiário em fuga. E aí acaba... Bom, não vou contar para não contar o fim do filme, quem não viu. Mas é um filme que eu gosto muito. Gosto muito de ter feito. E você dividir a cena na cadeia com Nelson Sargento, né? Oh, Espetacular isso, hein? me lembro bem que foi uma ideia de Tonico Pereira cantar Samba, agoniza, mas não morre. Que ele canta na cela quando ele está delirando, que ele é quem impregna meu personagem com a ideia de quando virar 2000, o mundo vai virar. Não, ninguém mata mais, ninguém morre mais. É muito lindo essa utopia daquele velho. E ele sai com isso. Daí, quando ele está agarrado com Nanda, atirando para cima e beijando, e aí, enlaçado com ela, ele está gritando, virou! Acabou! Ninguém morre mais, ninguém mata mais. Começa a dizer aquele texto lindo e eles fazem uma montagem que parece que o tira-bala dele se funde com uma girândola. É muito lindo. Eu amo aquele filme. E o pessoal também gosta, viu? Teve comentário aqui da Rosiane Barros. Coisa linda, o olhar de João para Maria quando ela tomava o banho de mar, né? Que já é a cena derradeira. Um olhar de namorado. Né? Eu me lembro sentindo como foi deitar naquela areia e olhar para ela cheio de sonhos, sabe? Totalmente enamorado. Nunca tinha tido uma noite de amor como aquela numa laje de um prédio, sabe? Que pena do João. Carla Fernanda comentando aqui, laje maravilhosa. Nice Fabrícia, conheço aquela figura de Nelson há uns 30 anos. Foi realmente um filme que ficou um pouquinho na esteira, porque o Central do Brasil, né, estava em campanha até para o Oscar, né, um pouco antes, o Walter Salles. Mas você falou do Central e do Piolín, né? O Walter, desde o início no Central do Brasil, ele tinha a ideia de trazer atores do Nordeste para tornar a experiência mais verdadeira, né?
do Central E do faltou dizer Brasil. isso, que dessa visita para ele assistir Valda Sarapalha, no Santa Rosa, naquele sábado de manhã, que daí terminou sobrando para mim fazer o primeiro dia, todos os meus atores, todos os atores de Valda Sarapalha participaram do Central do Brasil. Foi ser a mãe do Josué, Nanego faz um pastor naquele interior, quando elas estão em fuga, procurando o pai do menino. Everaldo faz um velho ditando uma carta. Ingrid Tigre, ou seja, a tourada toda da peça e muitos outros atores paraibanos, como Ingrid, um monte, tá lá no filme. Então, fico muito feliz que Sara Palha tenha contribuído, não só na carreira dos atores do Piolim, mas dos atores paraibanos de um modo geral. E depois do primeiro dia teve o Eu, Tu, Eles, né? Você dividindo ali a cena com Lima Duarte naquela casa, Estênio Garcia, e sendo o terceiro companheiro da O personagem que é feita terceiro por corno, Regina você quer Casé. dizer? É o Ciro, né, que você faz ali. Ciro. Você, na sua juventude, por assim dizer, né, o charme ali do personagem. Queria até que você relembrasse esse trabalho do Andrusha Waddington, que comoveu até o Pedro Almodóvar, né? Almodóvar Sim. gosta muito do filme. Ele só não, eu gosto muito também. Eu Eu morava no também. Rio quando recebo o telefonema da produtora me convidando para uma leitura na casa da Fernanda. Eu acho que ela ainda não namorava, não sei se era casada ainda com o Andrucha ou namoravam, mas ele foi lá na casa da Nanda, eu acho, ali na zona sul ali do Rio. E eu cheguei para a leitura sem ter lido todo o roteiro, porque me deram, tipo, na noite do dia anterior, eu li, adormeci, e tinha coisas para fazer, a vida rolando, e pegava, e fui no busão, agarrado com o roteiro. Cheguei para a leitura com Lima, Estênio, Regina, e a Andrucha adorou, e até sentenciou nessa hora após a leitura. Ele disse: olha, e Luiz vai ser o nosso norte do sotaque. Vocês todos se orientam pelo sotaque dele. Vamos com ele. Ele é que vai dar o padrão do sotaque. Nunca esqueço disso. E foi adorável o roteiro. E mudou tudo, né? A gente tinha um roteiro, mas na filmagem, que a Nanda é muito boa, né? Hoje está aí, revelada como escritora, cronista, mas foi ela que deu o mote final, que era um roteiro trágico. Toda a primeira parte do filme, que Matheus Nastergalli, Everaldo Pontes, estavam todos na primeira parte, que era no São Francisco. Na hora da montagem, que contava a minha história. A minha história com meu primo, que era Matheus, que tinha uma mulher que era Nanda Torres, e aí tem uma tragédia, uma matança, porque eu traía meu primo com a Nanda, que era a mulher dele. Mas na hora de montar o filme, eles eram dois filmes, um filme na água e um filme na seca. Então não deu liga. Para você ver o que é um roteiro, né? No papel é uma coisa, você filma. Quando vai juntar, não deu. Disse: não dá certo. Poxa, um filme todo no São Francisco, água, 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 e de repente aquela seca. Então toda essa parte cai, e no final do filme, Matheus, o primo que eu traí, vai aparecer para matar todo mundo. Mas na medida que o filme foi sendo filmado, ele foi se impondo. E eu me lembro que a gente estava amanhã para filmar a última cena ali, já todo mundo, quando Nanda teve a ideia, se não me engano. Nanda disse, ele pega o Lima, o mais velho, como é o nome dele? Ai, me deu um branco aqui. Osias vai numa situação de tensão e suspense, vai, antes que todos acordem, pegar a criançada toda, inclusive o bebê, que era filho meu, pega aqueles filhos de cada um, põe numa carroça e leva. Tá todo mundo achando que ele vai matar, da fim, as crianças, mas ele está indo para registrar no nome dele, que é uma ideia da Nanda. Então, ou seja, é uma ideia tida no set de filmagem em pleno sertão baiano. Então, isso já apontava para esse talento dela
criativo de roteiro e texto. E assim foi feito, e a parte trágica saiu toda, inclusive a gênese da minha história também desaparece. Eu já caio no filme com o filme andando, entendeu? O que é, logicamente, muito mais esperto e não tem que contar a minha história. Basta eu cair ali, já está de bom tamanho. Então, só essas historinhas que eu estava lembrando do Eu, Tu, Eles. E é um filme que eu acho muito lindo, muito humano, uma história inusitada, né? Não é à toa que as parisienses, as francesas, amaram e amaram Regina, né? É todo lugar que você tem uma mulher com 3 homens em casa. Geralmente é o contrário, né? Essa sociedade Mas você está machista. trazendo uma revelação, né? E o que Ave mostra Maria. também que Fernanda foi desprovida de qualquer tipo de vaidade, né? Porque para ela simplesmente poderia manter a história e ela aparecer ali no filme, né? Do Andrucha, mas não, ela teve a sensibilidade de ver, ó, não está casando aqui essas duas histórias. É mais interessante concentrar já no sertão, né? E foi aí que tudo aconteceu, como você bem lembrou. E mais Pois é, não, adiante, em 2001, mas antes disso, tem uma coisinha aí que eu queria lembrar, é que toda essa parte da introdução, da primeira parte do filme, que não entrou, existe. Está na autor, tá na. Como é a produtora deles? Me deu um branco aqui. é a conspiração. Conspiração. Está na conspiração. Ou seja, eu, Matheus, Nanda. Nanda estava grávida do Joaquim. E, então ela é filmada Que daqui hoje para é cima para ator, não né? parecer. Hã? Que é Hoje ele é ator ator, também. né? É ator, tá um rapazinho. Mas ele estava na barriga. E os planos foram feitos de um jeito que não aparece a barriga dela. Quando ela é morta por trás, correndo para pegar o barco comigo no Rio São Francisco. Então, rolou uma ideia, e eu acho que eu vou torcer para que isso um dia aconteça, da gente utilizar esse material que foi filmado para Eu, Tu, Eles e não foi usado, assistir esse material e criar um roteiro utilizando ele com eu, Matheus, agora envelhecidos, ou seja, passado 20 anos ou mais, a gente construir um roteiro para usar aquele material, entende? Então seria um filme construído ao longo de décadas. Essa ideia foi conversada, está no ar e eu torço para que um dia aconteça. É, quem sabe não vai acontecer, né? Para sorte de todos nós, né? Ver essa história na tela grande. Nossa, principalmente, é. Mas em 2001 você volta a trabalhar com Walter Salles no Abril Despedaçado, né? Uma fotografia belíssima do Walter Carvalho em tons pastel. E você faz um personagem que tem tudo a ver com a sua paixão inicial, que é o circo, né? É o Salustiano lá. O Rodrigo Santoro é o protagonista, né? É uma história de vingança que é feita em cima da obra do Ismael Cadaré, escritor albanês, e Walter Salles transporta tudo aquilo para o início do século XX no Nordeste, né? E é incrível, a trilha também é excepcional, sua participação também traz uma leveza dentro de uma história trágica, né? Então, eu queria que você Aham. falasse da sua participação no Abril Despedaçado. Abril, gosto muito também. Acho um filme tão lindo, né? Nem preciso dizer isso. Todo mundo sabe que é esteticamente um deslumbre, uma história tão trágica, um elenco tão bacana. O Rodrigo tá ótimo, Flavinha, Marco Antônio, que faz a menina, Ravi Lacerda, que faz o menino, não é? Pacu, com que eu tive a sorte de trabalhar com ele, a Flavinha. Tive como missão cuidar da parte circense, de juntar aqueles artistas todos, bonequeiros, mestre Salustiano. Eu fiz essa ponte aí com o Nordeste, a cultura popular nordestina, que veio para o filme. Entrou muito pouco, mas foi filmado muita coisa com aquilo tudo. E a missão de dirigir as crianças, no caso, o Ravi, e ajudar a Flavinha. Então, só tenho lembranças boas, quer dizer, mentira, não só tenho lembranças boas. Na noite anterior ao início das filmagens, começaria amanhã, eu estava treinando a perna de pau com Flavinha, em frente ao hotel ali, nessa cidade de beira de estrada, no interior profundo ali da Bahia, não lembro o nome agora. E começou a escurecer,
E aí chegou o pessoal da arte para fazer um molde de uma máscara minha. Eu me acomodei na perna de pau num carro, tiraram o molde. E nessa hora eu fiquei em dúvida se eu aproveitaria e tiraria as pernas, já que estava escurecendo, ou ensaiaria mais um pouco. Aí faço a opção errada, de ensaiar mais um pouco. E aí, com o escurecer, eu não vejo um cimento pregado no chão lá, e minha perna de pau muito alta, ela tinha quase 2 metros, quer dizer, meu olhar estava a 4 metros do chão. Então, ela bate no cimento e eu caio e fraturo o rádio, o osso aqui do cotovelo, e sou levado, e me engessam o braço, e a produção consegue Estamos num lugar muito ermo, não tem voo, então me põem no carro, me levam para Brasília, uma viagem longa, uma noite inteira, e sou internado aquele hospital que é de ponta, com fraturas, no Saara Kubitschek. Eles conseguem uma vaga para mim, eu fico no aparelho com a mão em movimento, assim, para não calcificar o osso quebrado e não ter que voltar para a filmagem com o braço duro, porque se imobiliza no gesso, teria que vir para a fisioterapia para o braço voltar a se alongar. Então, por conta disso, eles tinham um aparelhinho lá que meu braço ficava em movimento para a informação não calcificar. Ou seja, eu voltei 15 dias depois e entrei no filme. Imagino o que isso não causou em todo esse povo reunido nesse hotel. Parece que adiaram 1 ou 2 dias as filmagens para todo mundo se equilibrar de novo. Ou seja, foi as experiências de cada set, de cada filme, mas que termina que o resultado... Eu, na verdade, quando olho para o filme hoje, eu tenho alguma crítica ao meu trabalho, sabe? Assim, eu estava começando, na verdade. Hoje é como se eu fizesse diferente, entende? Há não sei dizer isso, não sei pôr em palavra, mas como uma imaturidade, é um personagem muito arquetípico, ele é muito, como você falou, traz essa leveza, ele é contador de histórias, engraçado, cheio de coisa, palhaço, adoro aquelas cenas do espetaclinho. Walter homenageia um evento que eu fiz que chamava O Riso da Terra e põe o nome da minha companhia de circo, O Riso da Terra. Então, Walter tem essa coisa carinhosa. Walter é um cara, eu costumo dizer que ele é um gentleman, sabe? Chega no ouvido do ator e fala o que ele quer, né? Desses que gritam. Então, já no primeiro dia, ele traz o cachorro do Val da Sarapalha, feito por Servilho, e coloca esse ator de 4 como cachorro no filme, fazendo a citação à minha peça de teatro, que ele amou também. Então, ou seja, Walter é só coisa boa. É um grande artista e um grande ser humano também. Tem tanta coisa para a gente conversar sobre a sua trajetória, né? No cinema, já toma muito tempo, né? A gente está chegando perto do final da entrevista. Gostaria muito de continuar conversando com você, mas é que a live aqui no Instagram, ela tem um limite de 1 hora, né? Porque corta. Mas Eu você fez o conheço. Área do Movie, né? Você fez o Carandiru, você interpretou o Drauzio Varela no Carandiru, né? Filme que competiu lá no Festival de Cannes. E você mantinha o sotaque lá, né? Aquela história do sotaque que a gente falou. Você mantinha o sotaque nordestino, por assim dizer, né? Tu percebe o Mesmo sendo sotaque ali Drauzio. no... Eu consigo. É porque talvez nós, né, nordestinos, consigamos ter essa É, ciência. Você acha mas a que. ideia era neutralizar, era limpar. Então, os atores me ajudavam muito de certas expressões ou palavras que eu dizia muito carregadamente nordestinês. Ele dizia, Luiz, pode ir assim. Aí sempre trabalhava para que essa minha nordestinidade não gritasse, entendeu? Aí tentando botar o mais neutro possível. Mas é claro, um vídeo nordestino deve capturar camadas que outros não capturam. Ali você trabalhou, teve a oportunidade de ser dirigido por Hector Babenco, né? E um elenco vasto, né? Tinha Caio Blá, o próprio Wagner Moura, né? Milen Cortais, tinha tanta gente ali, né? O Ailton Graça, Rodrigo Nossa, Santoro, Gero eu vi Camilo, um dia desse, eu, Rodrigo Santoro fazendo Lady, Lady.
O Lázaro, o personagem do Lázaro, os atores Lázaro Ramos. arrebentam. O personagem do Wagner Moura, nossa, é uma juventude, atores foda, atores foda. É um filme, nesse aspecto da atuação, o Graça, todos, as mulheres todas, Ana Luísa, todas, é incrível, incrível. Da figuração, as participações. E é um filme que, talvez dos que eu fiz, o mais visto, né? Eu acho que no cinema teve 4 milhões e tantas pessoas viram Carandiru. Depois vem a TV, passa na TV, aí mais 50 milhões. Depois vira série, Carandiru, outras histórias. Então, talvez é o meu personagem mais visto em toda a minha história, em todos esses 20 filmes que eu fiz ao longo da minha trajetória aí no cinema. Você teve no Festival de Cannes, na época que o filme foi lançado, porque ele disputou a mostra competitiva, né? Não, Você não chegou a tive. viajar para lá, não? Não, foi o Rodrigo, logicamente. Então, tem essas limitações de quantidade de passagem, terminou indo o Rodrigo, eu acho, se não me engano. Eu falei no Wagner Moura, você atua no Marighella, filme que está para ser lançado Isso. agora, já tinha sido adiado no ano passado, né? Por imbrólios envolvendo Estava com a a data para 15 produtora de maio. O2 Ancine esse ano 15 de maio e agora foi adiado novamente por conta da pandemia, mas você lá vive o E fala branco. em novembro, E estão falando em novembro. Será que mas vão acho lançar no Dia difícil. da Consciência Negra? A ideia é essa ou não? Eu Você acho tem que. Não, conversado com mas não tem Wagner data. Moura? Como é? Você tem conversado com Wagner Moura a respeito do Marighella? Porque Não você vive o agora. branco lá, né? Já tem um tempo. Pois é, faço o Joaquim Câmara, que é quem divide toda a ação política com o Marighella. É o segundo, né, na hierarquia da guerrilha. Amo. Eu consegui ver numa cabine sozinho lá na O2, que eu não fui para a Alemanha. Surgiu a novela Dona do Pedaço, justo eu com passagem comprada, hotel pago, perdi tudo. Mas sentia que eu não podia abrir mão daquela experiência contracenar com Dona Fernandona. Ou seja, então não fui, não vi o filme lá. E aí fui ver numa cabine, me emocionei muito. É um filme foda, muito. A juventude brasileira, o povo brasileiro precisa ver, sabe? Desfazer essa mentira. Não, é uma história de patriotas, de homens que deram sua vida pela liberdade nesse país. Sabe? A mentira do discurso dos militares sobre a revolução, sobre a matança, sabe? Fingir, não, Marighella estava armado no carro, não tinha nada. Não tinha nada. Ou seja, é um filme que nos traz a história de fato, entendeu? E o povo brasileiro precisa conhecer essa história de fato, documentada, é apoiada na biografia do Mário Magalhães, então toda documentada e provada. É uma coisa que precisa ser contada, porque só tem um discurso dos milicos dizendo que ele era um bandidão, um terrorista número um, e na verdade nos ensina sobre resistência, sobre o que é ser patriota, somente num momento como esse, que mais do que nunca precisamos resistir. É porque, como você falou do momento, né? Há um revisionismo histórico, né? Porque o consenso da história é que houve a ditadura militar. Há até quem questione, mas foram oficialmente 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil, de 64 a 85. O resto O resto é fica lorota, para só não o vê quem não resto. quer. Exato, exato. E é o primeiro longa-metragem do Wagner Moura, né? Como é o Wagner, que é um ator reconhecido, né, por seu talento, enquanto diretor? Como foi trabalhar com ele? Wagner arrebenta, literalmente. Não só porque é uma pessoa focada, o tempo, os anos que ele levou de pesquisa, construindo esse roteiro, foi dirigir, ele sabia o que queria, sabe? Você filmava uma cena lá e ele propunha um improviso, na hora. E eu dizia, mas Wagner, por que esses improvisos cômicos?
sabe, tipo eu encostado, fumando, vendo o avião passar, dois guerrilheiros, um imitando que está dirigindo um carro de corrida dentro de uma caçamba lá, outros dois imitando sons de pássaros, de bichos que nem existia, ou que ninguém sabia. Aí Wagner dizia, cutia. E os atores sabiam lá como era o som de uma cutia, aí tinham que inventar, sabe? E ele dizia, não, porque o filme é muito denso, eu vou precisar de uns suspiros, de umas respirações, saca? Então ele sabia o que queria. Tem uma linguagem, o filme, sabe? É muito bem filmado, roteiro muito esperto, personagens lindos. Amo o meu personagem, que ele me chama de branco ou de velho, eu chamo ele de preto e de moço, que é o Câmara Cascudo, Joaquim Câmara. Importantíssimo em toda a ANL e em toda a guerrilha. Então, denso, muito forte, muito forte. Foi o único roteiro que eu fui filmar sem nunca ter pegado o roteiro. Trabalho do elenco feito pela Fátima Toledo, sabe? Lia para a gente a cena e eu e o seu Jorge começávamos a improvisar. Ela dava coordenadas, lia de novo a cena e a gente pegava palavras do roteiro, o que lembrava, inventava outras, e assim foi, e assim chegamos para filmar, sem ter pegado no roteiro. Sabe? Uma experiência fantástica. Você falou em Fátima Toledo, uma das melhores preparadoras de elenco que a gente tem, né? Ela fez Cidade de Deus, fez trabalhos internacionais também e continua até hoje trabalhando no audiovisual brasileiro, né? E o Marighella é feito por Seu Jorge, tem também um elenco extraordinário, né? Tem Adriano Esteves, Humberto Carrão, tem tanta Essa gente galera boa ali, né? Ana Paula Bouzas, que eu acho muito boa também, vai né? arrebentar. O personagem dele, Bruno Galeasso fazendo o antagonista, né? o O bandidão, delegado, ele o reúne vários. No torturador, filme eu né? vi, tudo que é personagem delegado, torturador, se resume nele. Então, por isso que é uma ficção. Mas é fiel à história. Só que ele é uma junção de alguns. É, esse elenco todo, cara, quando vocês verem, vocês não vão acreditar o lugar em que essa galera vai. Jorge Paz, nossa, ator que está no Rio, mas que veio, sabe, do Ceará, vigorosíssimos. É muito, muito incrível. Guilherme, um monte de gente linda fazendo um trabalho apaixonante, apaixonante. Eu nunca vivi um processo de tanta entrega e de, sabe, com a bioenergia que a Fátima trazia, esgotamento físico. Primeiro tivemos o Mano Brown. Trabalhamos a maior parte com o Mano Brown, 2 meses ou mais, quando aí houve a mudança para Seu Jorge. A gente não queria aceitar Seu Jorge, a gente se negava a essa mudança. Ou seja, hoje a gente ama Seu Jorge do mesmo jeito. Ou seja, nada que um processo criativo, sabe, de contracena, não leve para esse lugar de parceria, sabe, de cumplicidade, de amorosidade, de afeto. E Marighella é meu sonho de estar dentro de um cinema cheio de gente em volta, vendo aquela história rolar na minha frente. É tudo que eu mais quero hoje. E isso aumenta a expectativa de todos nós. Só para concluir a nossa conversa, tem a Cristina PE, fala que você é o ator favorito dela. NC Obrigado. Fabrícia complementa de todos nós, né? Kilzi falou saudades desse processo de criação dos personagens. Lucas. Tem um Lucas ali pedindo para falar o nome. Estou falando, Lucas, bem-vindo aí. Lucas. Então, Marighella deve ser lançado no segundo semestre desse ano. A gente fica na expectativa. Gostaria de ter conversado com você também sobre diversos assuntos, a sua atuação no teatro, Palhaço Pedindo para Chuchu, né? falar do palhaço Chuchu. Só dizer que sem Chuchu, eu costumo dizer que Chuchu é tudo que eu tenho na minha vida. Salve os palhaços, homens que tomaram para si a missão de fazer os outros rirem. Bom, desculpa, então eu tomei tua palavra. No teatro também você tem uma atuação forte, né? Como diretor também. Chegou a levar a obra de Suassuna e trabalha há décadas no teatro, mas vai ficar para outra oportunidade essa nossa conversa. Eu te agradeço muito, Luiz Carlos Vasconcelos, pela entrevista, o bate-papo, a generosidade
E queria dizer que você é um dos nossos melhores atores, viu? E é Pô, que bom. consenso, não é só achismo, não. Você é um ator Cara, espetacular. eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui conversando esse papo tão gostoso. Fabrícia, que está em Nova York, está dizendo, cuidado para não perder a live, para salvar ela. Tu vai salvar aí, não é? Exato. Está Vou no teu salvar aqui comando sim. isso. E Eu que aproveito para agradeço. pedir que sigam Cinegrafando, @Cinegrafando, e em breve eu vou aqui compartilhar a live, ela vai estar disponível dessa conversa incrível com o Luiz Carlos Vasconcelos. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima Certo. oportunidade. Helena, todo mundo, obrigado por estarem aí com a gente. Valeu. Beijos. Tchau. Tchau.